Olá pessoal, professor Tiago Freire para a primeira aula de Bioquímica. O assunto que a gente vai iniciar a abordagem de Bioquímica na parte básica vai ser primeiramente dando uma revisão sobre a parte de Biologia Celular e Molecular, tá? A ideia é trazer então uma visão panorâmica sobre o que é a estrutura, as funções e o processo evolutivo das células, tá? Então, para começar a nossa aula, eu vou trazer um destaque aqui na teoria da ciência, que traz, por exemplo, a origem da vida. Né? A ciência ela sempre se baseia em teorias. Então, após a teoria do surgimento do planeta Terra, que veio a formação do universo, que é a formação da teoria do Big Bang, o surgimento da vida no planeta Terra se baseou, então, a partir da teoria que a gente vai relacionar sobre Urey Miller. Né? Bom, o que é basicamente o surgimento da vida no planeta? Acreditava-se que durante um período, há bilhões de anos atrás, a atmosfera primitiva que existia no planeta Terra, há 3,8 bilhões de anos atrás, ocorria então a presença de gases atmosféricos que continham hidrogênio, amônio, nitrogênio e metano. Esses gases foram combinados com o vapor da água, e associados a descargas elétricas junto à radiação ultravioleta. As condições que envolvia nesse ambiente também envolvia o calor, devido à presença de vulcões e dos raios solares. As condições de pressão que ocorria nesse ambiente também, ocorreu a formação que chamamos de moléculas orgânicas simples. O que aconteceu com essa formação de moléculas orgânicas simples? Foi dar uma base de formação de aminoácidos que vão surgindo proteínas, açúcares, os carboidratos, ácidos graxos. A partir da formação dessas primeiras moléculas primordiais, elas foram dando a base da formação de moléculas orgânicas grandes, a associação de várias dessas moléculas pequenas, moléculas simples, foi dando a base da formação de moléculas orgânicas grandes. Elas foram evoluindo, formando a estrutura então da célula a partir do RNA, dentro de um conteúdo que existia nos oceanos, chamamos de caldo primordial. Tá? O que era esse caldo primordial? Era a parte que continha então todo o conteúdo orgânico formado dessas moléculas simples e foram então estruturando então a base da formação de células a partir do conteúdo de material genético que foi o RNA. Esse material foi evoluindo para as células, então continha o conteúdo que chamamos toda essa base, dando a base à formação então de todos os seres ancestrais. Então essa parte dos organismos vivos que já existia nos oceanos e foram formando então os seres eucariotos. Tá? Bom, a gente sabe que uma das teorias do surgimento da vida veio através da água, da água do mar. Então, os primeiros animais que foram surgindo foram os peixes, evoluindo para anfíbios, depois répteis, e dando na base da formação de outros seres, os mamíferos, as aves, entre outros. Tá? Então, essa teoria, ela surgiu, a teoria que colocava 3,8 bilhões de anos atrás, em tese, apresentava então uma origem da vida. Bom, então esse processo evolutivo foi trazendo então que originou as primeiras células que começou então no planeta Terra, datava-se de 4 bilhões de anos atrás. Naquela época a atmosfera provavelmente era inóspita, continha então vapor d'água, amônia, metano, o hidrogênio, o sulfeto de hidrogênio e também o gás carbônico. O oxigênio livre, que faz parte do processo metabólico para as células, ele só veio aparecer muito tempo depois, graças então à atividade que foi ocorrendo da parte fotossintética das células autotróficas, ou seja, as plantas, as algas, que tinham capacidade de coletar o gás carbônico, utilizava como uma parte metabólica, em sua atividade biológica, e essa troca, essa formação veio então a partir desse processo de fotossintético. Toda a massa líquida que existia então era chamada de caldo primordial. Ele era rico em moléculas inorgânicas e continha então uma solução com gases que
constituía parte de todo o processo da atmosfera naquela época. Bom, baseando nisso, então, a síntese prebiótica, substâncias relativamente complexas, foram formando então estruturas mais complexas como as proteínas, os ácidos nucleicos, e dois cientistas resolveram fazer um experimento, né, e basearam então o seu nome, Milley-Urey. O que era esse experimento? Ele queria basear então que todo esse processo da origem da vida, né, no planeta Terra, a partir dessa síntese prebiótica, a formação desse caldo primordial, poderia ser possível, né? Então esses dois cientistas, Harold Urey e Stanley Miller, então por isso chamamos de experiência de Milley-Urey, aconteceu em 1952. Eles pegaram então, recriaram um modelo experimental, né, onde continha água fervendo, era introduzida, essa água formava um vapor de água, ela circulava por esse ambiente. Esse vapor então chegava em uma área onde ocorria descargas elétricas e tinha presença também de gases que poderia representar a atmosfera primitiva do ambiente, né? Esses gases eram metano, amônia, hidrogênio, junto com o vapor d'água que se misturavam, né? Dentro desse ambiente também ocorria entrada e saída de água, porque junto com a formação dessa descarga, junto com esses gases, tinha um sistema de refrigeração ambiental. O produto formado dessa parte ocorria então compostos orgânicos que poderiam se acumular. Foram coletados esses conteúdos, esses compostos orgânicos, e perceberam que existiam moléculas orgânicas simples. Quais moléculas da experiência de Milley-Urey? Foram apresentando então moléculas como aminoácidos, carboidratos e foi dando a base também de ácidos graxos. Por isso, a teoria que se tinha então da formação da origem da vida foi basicamente muito sustentada a partir do experimento desses dois cientistas, né? Eles pensaram, reproduziram o modelo e conseguiram comprovar que foram, né, que a origem da vida há 4 bilhões de anos atrás poderia então ocorrer através de um processo baseado nisso, tá? Bom, pessoal, por que a gente está falando sobre essa parte da teoria da origem da vida? Porque não foi um processo simples, né? As primeiras células prebióticas do caldo primordial, né, foram surgindo com um conteúdo bem modesto, bem simples. E a evolução dessa primeira célula, desse primeiro ser vivo, para se tornar um processo complexo, ocorreu assim bem lentamente. A primeira célula que provavelmente surgiu, ela era uma célula procarionte. Eu vou explicar mais na frente o que é uma célula procarionte e o que é uma célula eucarionte, certo? As células procariontes, elas continham então material genético, o DNA, que ficava então acoplado à sua estrutura, à sua parede celular. Foi dando a base à formação de poliribossomos. Esses poliribossomos foram integrando, formando toda a parte de mesossomos. E esses mesossomos começaram a empurrar todo o conteúdo genético para uma parte mais internalizada. A gente consegue observar nessa imagem que essas invaginações que estão acontecendo na estrutura desse ser, né, dessa célula procarionte, começou a formar, então, centralizar esse conteúdo, né? Os polos ribossomos também começou a ir junto com eles, encaminhar até o processo chamado de células eucariontes. As células eucariontes, elas são mais complexas em comparação às células procariontes, mas a teoria que se tem é que as células procariontes foram as primeiras, foram as primordiais, né? São as pré-históricas, que deram a formação de células mais complexas, as células eucariontes. Então nós temos as células com todos os conteúdos, todas as suas organelas, e a formação dessas organelas foi um processo evolutivo. Essa ilustração mostra bem a etapa por etapa como foi um processo então de formação. As características estão de poliribossomos com processo de formação de mesossomos que foram formando todas as unidades celulares. Existiu também o que chamamos a teoria da endossimbiose, outra teoria que todo o processo evolutivo dessas células eucariontes ocorreu através de uma bactéria, né, um ser, para poder evoluir, teve que consumir o outro, fazer uma endossimbiose. Só que esse ser, em vez de digerir o outro, no processo
dos endossomos, eles passam a ter uma simbiose, eles passaram a conviver um com os outros. Então, as bactérias primitivas que já existiam, elas tinham características aeróbias, membranas capazes de, né, ter sua capacidade de produzir o seu próprio alimento. E essa bactéria aeróbica, ela promovia a oxidação fosforilativa. E a célula que consumiu essa bactéria, que foi digerir essa bactéria primitiva, ela era anaeróbia. Ela fagocitou a outra bactéria anaeróbia e as duas passaram a conviver juntas, né? Na verdade, nenhuma destruía a outra e elas passavam então a trabalhar junto para justamente produzir seu próprio alimento, né? Então, a teoria do surgimento das mitocôndrias, ou seja, que a mitocôndria é uma organela que existe para a produção de energia para a célula, é que a mitocôndria no passado ela foi uma bactéria primitiva. E com o processo então de fagocitose, a bactéria que, com esse C eucarionte que foi formado, ela era um ser primitivo anaeróbico. Então os dois passaram a conviver juntos. Então a mitocôndria ela passou de ser de um ser primitivo para ser uma organela. Ela produz energia para todo o conjunto. Como que essa teoria foi comprovada? Porque o material genético que existe dentro da mitocôndria, por vez, ele pode ser diferente do material genético que existe no núcleo da célula. Tá? Então, essa teoria se sustenta com base nisso. Outro processo que foi dando a base, então, a formação de várias outras células primordiais, né? O surgimento, então, foi como a gente falou anteriormente, né? O processo evolutivo, formação dos mesossomos. Então, um procarioto deu a base à formação de um eucarioto, com todas as estruturas organizadas. Sabe? Então, o surgimento de células primordiais, que foi dando a base, então, da formação de bactérias árqueas, bactérias eucárias, bactérias procariontes, foi surgimento então com base nisso. E esse processo evolutivo foi trazendo uma característica mais complexa, né? E deu então uma origem da evolução das células. Então as células procariontes foram se dividindo, foram se formando, foram absorvendo outras bactérias e a partir daí a gente teve a separação, a base da formação das células animais, né, com toda a sua característica, né? E a base da formação também das células vegetais com toda a sua característica. Então, a origem dos animais e a origem dos vegetais. Contudo, então, esse ser ancestral, ele foi dando a base da formação dos vários reinos que a gente já conhece, né? Os procariotos, que são as bactérias, que é o reino Monera. Os protistas, que é um processo evolutivo do processo do reino Monera, formando a base, então, dos seres eucarióticos, unicelulares e organismos, né, os protozoários, tá? Toda a estrutura dos protozoários que nós conhecemos, então, forma o reino protista. Aí, essa árvore praticamente se dividiu, formando galhos, que foi dando origem, então, aos fungos, às plantas, com todas as suas peculiaridades, e também aos animais. Então, a teoria do surgimento da vida, como a gente explicou desde o começo, ele surgiu de um ser ancestral, ele foi formando várias, né? Assim, isso aconteceu em bilhões de anos, né? Não aconteceu de um dia para o outro, formando vários outros reinos e formando também outras estruturas também, né? Consequentemente também outros reinos, tá? Então, pessoal, com isso nós temos também a formação de alguns seres. E a gente vai destacar a questão dos vírus. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam se fagocitar, eles precisam utilizar o metabolismo das células, tá? Eles precisam utilizar toda a maquinaria metabólica do seu hospedeiro para ter que se reproduzir. Então, o vírus não é capaz de se multiplicar, exceto quando um parasita uma célula. Ele precisa, então, ter um parasita, ele precisa ser de um hospedeiro, para que ele possa, então, introduzir seu material genético e poder se reproduzir, tá? Então, eles induzem a maquinaria sintética que existe na célula para formar seus novos vírus, os chamamos de vírus, né? Em vez de eles produzirem as suas moléculas, sua própria célula, então eles têm que
introduzir seu material genético para justamente se reproduzir. Eles carregam o seu código genético, mas não contêm organelas. Essa é uma característica interessante dos vírus, que ele somente carrega toda a estrutura, que ele só leva na bagagem o que ele precisa, né? Tanto o HIV como o vírus da hepatite B, todos os vírus, né? Os bacteriófagos são vírus que atacam bactérias. O vírus da influenza, o adenovírus, todos eles necessitam então de utilizar parte do seu hospedeiro para que ele possa se reproduzir. Tá? Eles carregam seu material genético, introduzem na célula e produzem novos vírus. Por isso que eles estão constantemente se multiplicando. Como a gente falou sobre a questão das células eucarióticas e as células procarióticas, as células procarióticas são então o exemplo básico das bactérias e as células eucarióticas dos animais e vegetais, tá? Parte também dos fungos, entre outros, também a gente pode estar citando como exemplo. As células procarióticas, elas têm características, por exemplo, pode ser citada como as bactérias, cianobactérias. Elas têm características aeróbias e anaeróbias. Elas propriamente conseguem ter essas duas características de utilizar oxigênio e não utilizar oxigênio para a produção, para utilizar no seu metabolismo. Poucos ou sem organelas. O DNA ele é circular e está presente no citossol, ou seja, está disperso na parte citoplasmática. O RNA produzido também acontece no citossol, toda essa etapa. As células não contêm citoesqueleto, não tem estrutura, o que forma então, que dá a característica dela é a parede celular, e a divisão dessa célula por aderência de membrana unicelular. Por outro lado, então, como um modelo mais avançado, a gente coloca os eucariotos, eles são protistas, os fungos, os animais, os vegetais, eles são provavelmente totalmente aeróbios. Eles precisam de oxigênio para justamente produzir sua parte metabólica. Eles contêm muitas organelas, eles precisam conter várias organelas. O DNA é linear e fica restrito ao núcleo. Ele forma também o que chamamos de exon, que são divididos as unidades onde contém toda a parte genética, e também tem os intros. Tá? O RNA produzido no núcleo, porém, ele é direcionado para fora dele. Né? Todo o conteúdo celular ele é fixo através de um citoesqueleto, que dá firmeza à estrutura, né, da estruturação à parte celular. Né? E a divisão celular ocorre por cromossomos. Todo o material genético então, ele é enovelado, formando unidades cromossomiais, diferentemente do que acontece então, nas bactérias. Toda a característica do eucarioto ele pode ter um padrão que chamamos de pluricelular, mas que ele pode apresentar uma diferenciação e divisão em todos os tecidos, tá bom? Aqui nós temos dois modelos eucariontes e procariontes. O procarionte, então, tem a parede celular, que é uma coisa típica de todas as bactérias. Os poliribossomos que ficam dispersos na parte citoplasmática, tá? E todo o nucleóide onde existe o material genético. Já a unidade que a gente observa das células eucariontes, eles são totalmente compartimentalizadas. Diferentemente das células procariontes que são pobres em membranas, as estruturas que ocorrem nas células eucariontes eles são ricas em compartimentos. Então, existem várias membranas formando vários compartimentos, formando então a parte de organelas, dividindo então todo o material que existe dentro dessa célula. Né? Todo o material que é utilizado pela célula pode ser colocado, por exemplo, o glicogênio no seu citoplasma, e o núcleo é a parte centralizada, então ela tem que ter seu compartimento específico. Tá? Bom, pessoal, eu vou encerrar essa parte e devo continuar na próxima aula falando então das principais organelas que a gente vai observar, então, para não ficar uma aula tão extensa, tá? A gente vai falar sobre as principais organelas que as células compõem, tá bom? Até a próxima aula e muito obrigado.